Existe um tipo de medo que não faz barulho. Ele não assusta de cara, não explode em crise, não paralisa de forma visível. Só chega e se instala devagar como um peso silencioso que a gente aprende a carregar no peito. A pessoa vive, acorda, respira, trabalha, interage, sorri. Mas por dentro, fica aquela sensação vaga de que algo está prestes a dar errado. O chão até parece firme, mas o coração não consegue confiar de verdade. Esse medo não nasce de uma ameaça concreta. Vem da expectativa constante de perda, de fracasso, de abandono, da sensação de nunca ser o bastante, de não estar seguro, nem mesmo nas mãos de Deus. Muita gente vive assim e nem percebe. Vai decidindo com cuidado demais. Evita se entregar por completo, tenta controlar tudo, calcula cada passo. Mesmo assim, o alívio não vem. É como se houvesse uma voz interna repetindo que confiar é perigoso, que esperar demais decepciona, que se entregar pode machucar. Essa voz, com o tempo, vai moldando tudo. O jeito de amar, de sonhar, de ter fé. Aos poucos, até a relação com Deus vira algo cheio de reservas. A fé continua lá, mas mais contida, com medo escondido de que ele talvez não esteja tão presente quando mais se precisa. Santa Teresa de Jesus conhecia esse medo por dentro. Não falava sobre ele de longe. Ela viveu isso. Em muitos momentos, sentia a alma cercada por pensamentos duros, dúvidas cansativas, medos sem lógica. Não era a falta de fé. Era uma fé sendo levada a lugares profundos, onde já não cabem respostas simples, onde o coração tem que escolher, ou se fecha, ou se joga nos braços de Deus mesmo tremendo. Ela entendeu uma coisa fundamental: o medo não vai embora só porque a gente reza mais. Ele começa a perder a força quando a alma aprende a confiar além das circunstâncias. Confiar não como sentimento bonito, mas como decisão interior, como uma escolha que se renova no meio da confusão, da dúvida, da ausência de garantias. Teresa dizia que há momentos na caminhada espiritual em que tudo dentro da pessoa vira tempestade. Pensamentos acelerados, lembranças pesadas, responsabilidades grandes demais, futuro que assusta. É aí que o Espírito Santo começa a agir com mais profundidade, sem espetáculo, sem ruído, só com uma presença silenciosa que convida a largar o controle. E largar o controle é das coisas mais difíceis. A mente quer prever, o coração tenta se proteger, a vontade exige garantias, mas a vida espiritual de verdade começa quando se percebe que não fomos feitos para sustentar tudo sozinhos, que há uma sabedoria que vê o que a razão não enxerga, um amor atento que guia o caminho. Santa Teresa não aprendeu isso nos momentos tranquilos. Aprendeu quando se via pequena diante das tarefas, das decisões difíceis, das incompreensões, do peso da missão e da fragilidade do próprio corpo. Era nesses momentos que os medos ganhavam força, mas era também aí que ela fazia algo que mudava tudo. Entregava. Um por um, colocava seus temores nas mãos de Deus. Em silêncio dizia: eu não consigo sozinho, mas confio que tu guias. Essa entrega não resolvia tudo de uma vez, mas mudava o ponto de vista. Ela deixava de se ver sozinha, passava a perceber que estava acompanhada, e mesmo diante dos mesmos problemas, já não sentia o mesmo peso, porque não lutava mais só com suas forças, se apoiava em algo maior. Ao invés de ceder ao medo, encontrava repouso na certeza de que o Espírito Santo não abandona quem se entrega. Dentro de cada um existe um espaço profundo, um lugar onde o barulho da mente não alcança, onde o medo não tem domínio completo. Santa Teresa chamava esse espaço de morada interior, um centro silencioso onde Deus habita. Não é um lugar acessado com esforço mental, é com recolhimento, com confiança, com rendição. Quando a alma aprende a voltar para esse centro, mesmo no meio do caos, tudo começa a se reorganizar por dentro, como se o coração aprendesse a respirar de novo. As lutas continuam, mas já não esmagam. As incertezas seguem, mas não paralisam. Os pensamentos ainda vêm, mas não comandam mais tudo. Essa paz não é ausência de problema, é presença de Deus em meio a eles.
Santa Teresa ensinava que o Espírito Santo não tira a alma das batalhas. Ele ensina a atravessar com ele, de mãos dadas. E quando a alma se deixa conduzir, algo profundo acontece. O medo, que antes parecia um inimigo incontrolável, vira sinal de onde a confiança ainda precisa crescer. Cada aperto no coração vira oportunidade de entregar mais, de descansar mais, de confiar mais. Essa confiança não é fuga, nem ingenuidade. É força real. É coragem para viver com lucidez, mesmo sem entender ou controlar tudo. Talvez, enquanto lê ou ouve estas palavras, você reconheça essa luta em si, esse esforço de manter tudo sob controle, esse medo de errar, de perder, de sofrer, de não ser suficiente. E talvez o Espírito Santo esteja agora sussurrando algo parecido com o que sussurrou a Teresa. Você não precisa carregar tudo sozinho. Existe um caminho de descanso, de entrega, de confiança verdadeira. E essa é só a primeira porta. Ainda há muito o que descobrir sobre como essa confiança cura, transforma, reorganiza e traz paz mesmo no meio da tempestade. Quando a alma começa a dar esse primeiro passo de confiar, algo sutil começa a acontecer. Não é um choque, nem uma virada emocional repentina. É uma mudança por dentro, quase imperceptível. O coração, que vivia em estado de alerta, começa a baixar a guarda. Devagar. O medo ainda está lá. As inseguranças também. Os pensamentos difíceis continuam vindo. Mas agora há uma distância entre o que se sente e quem se é. Nesse intervalo, o Espírito Santo começa a agir, com uma delicadeza que só o amor verdadeiro conhece. Santa Teresa chamava isso de escuta interior. Para ela, Deus fala em silêncio, não porque esteja longe, mas porque quer tornar a alma mais sensível. O barulho da mente, as cobranças, os medos e as expectativas criam uma neblina que encobre essa presença sutil. Mas quando a pessoa começa a confiar e se recolher, essa neblina começa a sumir, e então aparece uma clareza, não de raciocínio, mas de presença. Uma certeza tranquila, difícil de explicar, mas impossível de ignorar. É aí que muitos percebem onde está o verdadeiro combate. Não fora, mas dentro. O sofrimento não vem só do que acontece, vem da forma como a mente interpreta, como o coração reage, como a imaginação cria cenários que nem existem. Teresa dizia que a alma se angustia porque quer controlar o futuro e entende tudo a partir do medo. Mas quando aprende a se entregar, deixa de brigar com sombras e começa a andar na luz. Ela mesma viveu isso. Estava diante de tarefas enormes, com poucos recursos, oposição por todos os lados, saúde frágil. Não esperou o medo passar para agir. Agiu mesmo com medo. E aí descobriu algo essencial. O Espírito Santo não espera a pessoa se tornar forte para usá-la. Ele age justamente na fraqueza que se entrega. Essa entrega geralmente começa com uma oração simples, nada rebuscado, só um gesto de sinceridade. Eu não consigo sozinho, conduz-me. Quando isso deixa de ser frase e vira postura, tudo começa a se reorganizar. As decisões ganham mais calma. Os problemas já não sufocam tanto. As emoções continuam, mas perdem o controle absoluto. Confiar, dizia Teresa, é entregar a vida a alguém que vê além. É acreditar que existe um plano maior, mesmo quando tudo parece desordenado. E não só nas grandes escolhas, mas também nos detalhes do dia a dia. Os atrasos, os encontros, as portas que se fecham, os desvios de rota. Nesse movimento de entrega, algo muda de lugar. Situações que antes assustavam viram oportunidade de crescimento. O sofrimento, quando atravessado com confiança, se transforma. Vira escola, não porque seja bom sofrer, mas porque a dor pode ensinar onde nada mais alcança. Há um trecho lindo nos escritos de Teresa em que ela compara a ação do Espírito Santo com a de um pai que educa o filho, não retirando todos os obstáculos, mas ensinando a enfrentá-los. Nem sempre evitando as quedas, mas ajudando a levantar com mais humildade. A alma, nesse processo, descobre que não está sozinha, está sendo moldada, guiada, amada. Mas esse caminho não se faz no automático. Ele pede escolha.
todos os dias. Confiar quando tudo está bem é fácil. Difícil é confiar quando tudo escapa das mãos. É aí que nasce o verdadeiro abandono. Um gesto interior que diz: mesmo sem entender, eu confio. Mesmo no escuro, eu sigo. Mesmo com medo, eu me entrego. É nesse ponto que a fé vira vida. Deixa de ser ideia e se torna experiência. A pessoa começa a perceber sinais sutis de Deus no cotidiano. Uma palavra que chega na hora certa. Uma força inesperada. Uma paz que não tem explicação lógica. Nada grandioso, mas o suficiente para saber que confiar não é em vão. E quando essa confiança cresce, nasce também algo novo. A capacidade de ser abrigo para os outros. A presença acalma, as palavras acolhem, o olhar transmite segurança. Não porque a pessoa tenha respostas, mas porque aprendeu onde se apoiar. Foi assim com Teresa. Mesmo frágil, irradiava algo que tocava quem se aproximava. Sua confiança era visível e curava. Talvez você esteja nesse caminho agora. Talvez esteja aprendendo a soltar as rédeas, a confiar mais, a se deixar conduzir. Se essas palavras fazem sentido para você, se de alguma forma tocaram sua história, vale continuar essa caminhada juntos. Se sentir no coração, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários o que está vivendo, o que te toca mais, quais medos você está aprendendo a entregar. Sua partilha pode ser exatamente a esperança que outra pessoa precisa para não desistir de confiar hoje. Quando a confiança começa a criar raízes de verdade dentro do coração, alguma coisa muda no jeito de se viver a própria história. A pessoa já não se vê como alguém que só reage ao que acontece, mas como alguém que caminha com sentido. Mesmo quando não entende o roteiro, sente que há direção. A vida deixa de parecer uma sequência de ameaças e passa a ser uma travessia acompanhada. Santa Teresa descrevia esse estado como uma paz que não nasce da ausência de problemas, mas da certeza de que não se está sozinha em nenhum deles. Ela dizia que quando a alma solta o controle, o Espírito Santo começa a organizar não só o que está fora, mas principalmente o que está dentro. Os pensamentos perdem o tom acusador. As emoções deixam de dominar. O medo não desaparece, mas perde o centro. Ele já não comanda. Vira só um visitante que não manda mais em nada. No lugar dele, começa a crescer uma confiança firme, silenciosa, que sustenta mesmo em dias instáveis. Teresa viveu isso de forma concreta. Tinha dias em que acordava cansada, confusa, sobrecarregada. Dias comuns, pesados, sem nenhuma experiência espiritual grandiosa. E era justamente nesses dias que ela fazia o movimento mais importante: recolher-se por dentro e afirmar, mesmo sem sentir nada, que confiava. Não era vontade, nem entusiasmo, era escolha. Essa confiança não tem base emocional. Ela nasce de um lugar mais profundo. É existencial, como segurar a mão de alguém no escuro e seguir, sem saber para onde, confiando que a direção está certa. A alma que entra nesse ritmo começa a experimentar o que Teresa chamava de liberdade interior. Não é ausência de responsabilidade, mas ausência de desespero. A pessoa continua fazendo o que precisa ser feito, mas sem o peso de ter que dar conta de tudo sozinha. Em um de seus escritos, Teresa diz algo muito bonito. Quando a alma se abandona, Deus passa a agir com mais clareza. Não que antes não estivesse agindo, mas agora há menos resistência. O medo fecha caminhos. A confiança abre. O controle trava. A entrega permite novos começos. E muitas vezes esses novos caminhos são bem diferentes dos planejados, mas carregam uma paz mais profunda. Com o tempo, essa postura começa a produzir frutos visíveis. A pessoa se torna mais paciente consigo mesma, mais compassiva com os outros. Aprende a esperar, a não interpretar tudo como ameaça, a entender que nem toda demora é abandono, nem toda perda é fracasso, nem toda dor é punição. Muitas vezes são só processos, passagens que preparam a alma para algo maior. Santa Teresa dizia que o Espírito Santo trabalha como um artesão, sem pressa, sem forçar,
sem quebrar o que ainda está sendo moldado. Ele espera, ajusta, recomeça, fortalece. Mas tudo isso só acontece quando há disponibilidade interior. Quando alguém diz de verdade: eu aceito ser conduzido. É aí que as defesas começam a cair. Os medos ganham outro significado. E a vida passa a ser vivida com mais sentido, mesmo nas fases difíceis. Essa mudança também transforma o jeito de decidir. Antes, muitas escolhas eram movidas por insegurança. Agora, passam a ser feitas com base na confiança. A pergunta muda. Em vez de se perguntar o tempo todo e se der errado, começa a surgir outra questão. Isso me aproxima da paz que Deus quer para mim? Essa nova forma de pensar muda o passo. A fé deixa de ser só um abrigo em dias ruins, vira também direção. Teresa gostava de dizer que quando a alma se abandona, ela entra em parceria com Deus. Não é esperar tudo cair do céu. É agir, mas agir sustentada. É decidir, mas com o coração afinado com algo maior. E isso traz uma força tranquila, uma coragem que não nasce da autoconfiança, mas da confiança em Deus. E o mais bonito é que essa transformação interior não fica só dentro, ela se espalha. A fala muda, o olhar se suaviza, as reações ficam menos impulsivas. A presença começa a ser um lugar de acolhimento, mesmo sem saber explicar. Quem convive sente que ali existe algo firme, vivo, sereno. É a marca de uma alma que aprendeu a descansar em Deus, sem deixar de viver, de lutar, de amar. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Talvez ainda sinta medo, ainda brigue com os próprios pensamentos, ainda se preocupe com o que vem pela frente. Mas talvez também perceba que algo em você está mudando, que a confiança está nascendo mesmo tímida, que se entregar já não parece tão distante quanto antes. E isso já é sinal de que o Espírito Santo está trabalhando no silêncio, no fundo do seu coração. Antes de seguir para a próxima parte, quero te fazer um convite simples, mas sincero. Se esse conteúdo tocou você de algum jeito, considere se inscrever no canal. Aqui, a gente caminha junto. E se sentir no coração, compartilhe nos comentários o que você tem vivido, quais medos tem enfrentado, o que está aprendendo sobre confiar, em que área da vida sente que precisa soltar mais o controle. Sua história pode ser exatamente o consolo que alguém está buscando hoje. Pode ser a palavra que impede outra pessoa de desistir. Quando a alma chega a esse ponto de maturidade interior, ela começa a entender algo que antes parecia só bonito no discurso, mas agora vira vivência real. Confiar não é perder, é se encontrar. Santa Teresa dizia que o maior engano do medo é fazer a gente acreditar que entregar o controle nos deixa mais frágeis, quando na verdade é o contrário. A alma que se abandona deixa de ser refém das próprias inseguranças e passa a ser sustentada por uma força que não balança com o vento. Ela descobriu uma diferença essencial entre resignar-se e abandonar-se. A resignação é um cansaço que aceita porque não vê saída. Já o abandono é um gesto consciente, um ato de amor corajoso que diz: eu não entendo tudo, mas confio em quem entende. Eu não vejo o caminho, mas confio em quem vê. Eu não controlo a história, mas confio em quem conduz. Esse abandono transforma a relação com o tempo. A pressa dá lugar à paciência. A ansiedade perde espaço. A comparação com os outros já não machuca tanto. A alma aprende a respeitar seu ritmo, a reconhecer que cada fase tem valor, que cada silêncio de Deus pode estar gestando algo profundo. Teresa viveu isso nos períodos de espera, nas pausas forçadas, nas resistências que enfrentava. Havia momentos em que tudo parecia estagnado, em que suas ideias batiam em muros, em que as pessoas não entendiam suas escolhas. Em vez de ver nisso um sinal de fracasso, ela passou a enxergar uma purificação. Quanto menos apoio externo encontrava, mais precisava se apoiar em Deus. E foi aí que descobriu: não estava sendo deixada de lado, estava sendo fortalecida. Ela entendeu que o Espírito Santo não age segundo a lógica da pressa humana. Enquanto a mente busca resultados imediatos, ele mergulha fundo. Enquanto o coração quer garantias visíveis, ele planta certezas invisíveis. Enquanto queremos controlar tudo,
Ele nos ensina a confiar no tempo. Esse processo pode doer, mas cria uma solidez que o caos não derruba. Há um momento na caminhada espiritual em que a pessoa entende que nem tudo precisa ser combatido, que nem toda luta é sua, que nem toda preocupação precisa ser carregada, nem todo pensamento merece atenção. A alma começa a escolher o que escuta, em quem acredita, para onde vai, e essa escolha muda tudo. Teresa dizia que quando a alma aprende a habitar esse lugar de confiança, ela encontra um tipo de alegria que não depende de conquistas. Não é agitação, nem empolgação passageira. É uma alegria serena que consegue existir ao lado das lágrimas, das dúvidas, das limitações. É a alegria de saber que, mesmo no meio da dor, se está amparado. Essa confiança muda até a forma como se olha para o futuro. O amanhã, que antes parecia uma ameaça, agora vira espaço de esperança. Não uma esperança ingênua, mas uma confiança firme. Deus não abandona a obra que começou. Cada passo, até os mais confusos, pode fazer parte de algo maior. Até os erros, quando entregues, viram aprendizado. No fundo, o que Teresa ensina é simples e profundo. A vida espiritual não elimina as tempestades, mas revela um porto, um lugar dentro da alma onde é possível repousar, mesmo quando tudo fora está em movimento. Esse lugar não depende de gente, de estabilidade, de sucesso. Está dentro. É a presença do Espírito Santo em quem confia. Talvez, enquanto caminhava por esse roteiro, você tenha se reconhecido em muitos trechos. Talvez tenha notado o quanto tenta controlar tudo, o quanto se consome com o que ainda nem aconteceu, o quanto se exige por medo de perder. Talvez, em algum ponto, tenha sentido um chamado discreto a soltar um pouco mais, a confiar um pouco mais, a descansar em Deus com mais liberdade. Se esse conteúdo falou com você, receba um convite sincero. Permita-se fazer parte dessa jornada. Inscreva-se no canal. Vamos crescer juntos. Aqui, o que importa são as histórias reais, os processos verdadeiros, as pessoas que seguem tentando. E se puder, compartilhe nos comentários o que você tem vivido. Que medos têm aparecido? Em que áreas sente que precisa confiar mais? Que pontos tocaram seu coração? Sua partilha pode ser exatamente a luz que outra pessoa precisa agora. Alguém que está atravessando a noite e precisa de uma palavra simples que diga: ainda há paz, ainda há caminho, ainda dá para recomeçar.